Estarem aqui amanhã às 8h30 para estarmos orando. Não é uma reunião do CE, são os presbíteros e os diáconos da igreja que vão se reunir para estarmos orando. Gostaria muito que você, que é diácono, que é presbítero, pudesse estar aqui para estarmos orando ao Senhor, orando pela igreja, orando pelos membros da nossa igreja, tá bom? Eu gostaria de cumprimentar os que estão nos visitando. Tem ali o irmão Alon, o irmão Aragão, são bem-vindos no nosso meio. O jovem que está ao seu lado, Aragão, seu filho, seja bem-vindo também. Qual é o nome dele? João Lucas. Seja bem-vindo, João Lucas. Pastor Vinícius, sua esposa Débora está conosco também esta noite. Sim, o sogro do irmão Daniel também está nos visitando, esteve hoje pela manhã. Sejam bem-vindos. Esta é a casa do nosso Deus. Sintam-se bem em nosso meio. Amém? Gostaria de convidar o nosso irmão Sandro. Hoje ele é o encarregado de ministrar a palavra do Senhor para nós. Convidei ele muito em cima da hora, mas ele falou, estamos prontos. É isso, um soldado tem que estar sempre com a arma em punho, pronto. Eu agradeço a ele pela disposição de estar aqui conosco. Curva a sua cabeça, vamos orar para que Deus use o servo dele. Senhor, em nome de Jesus, queremos te louvar nesta hora pela vida do Sandro, que bondosamente se dispôs, ó Deus, a estar aqui para ministrar a tua palavra. Pedimos ao Senhor que use-o poderosamente, como vaso, como barro em tuas mãos, que o Senhor o molde, e que o Senhor fale para a tua igreja aquilo que já colocou no coração dele, através dele. Usa-o poderosamente. E quanto a nós, ó Deus, queremos trazer o nosso coração cativo, a nossa mente cativa, para ouvir a tua palavra. E em nome de Jesus, repreendemos tudo aquilo que possa atrapalhar a ministração da tua palavra. E aqui possamos, ó Deus querido, acolhê-la. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Boa noite para os irmãos, graça e a paz, Deus possa nos abençoar nessa noite, obrigado, na exposição da sua palavra. A palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite, é uma palavra que praticamente tem tudo a ver com os nossos dias, onde a nossa sociedade sempre está em busca de referenciais. Nós vivemos num mundo marcado por uma busca desenfreada de líderes e de pessoas que possam ser referências para nós na vida. A política, por exemplo, ano passado nós vimos como que as pessoas foram motivadas em torno de um mito, de um nome para a política que pudesse desempenhar um bom papel no governo perante a nossa sociedade. E eu estive lendo um artigo uns tempo atrás, e com o surgimento de diversos palestrantes motivacionais, eles chegaram a afirmar que a nossa sociedade está tão diluída e a cada dia vai surgindo novos ícones, novos mitos, novos referenciais, mas que com o passar do tempo, esses mitos, esses referenciais, eles vão se diluindo. A fama sobe para a cabeça, o dinheiro sobe para a cabeça e muitas das vezes perdem o referencial. E diante de uma sociedade tão sofrida, diante de uma sociedade banhada em lágrimas e tristezas profundas que todos nós passamos, é muito comum, muitas das vezes, nós desanimarmos em algum momento da nossa vida. Nós vivemos nessa sociedade marcada pelo sofrimento, pela tristeza, pelas angústias da vida, mas também vivemos numa sociedade que é marcada pelo sucesso, pela busca do desenvolvimento pessoal, pelo desenvolvimento profissional, e às vezes, ou muitas das vezes, as pessoas não conseguem lidar com momentos de prosperidade ou com momentos de adversidade. E eu consegui encontrar na Bíblia Sagrada um personagem que para mim é uma pessoa fantástica, que ele conseguiu conciliar de uma maneira magistral essa forma de se portar
nos seus sentimentos diante das dores, diante das angústias, mas também nos momentos de prosperidade, nos momentos de bonança, nos momentos de paz, nos momentos de prosperidade. E eu gostaria de ler 2 textos aqui, para nos servir de base. É o texto de Hebreus, capítulo de número 11, na galeria dos heróis da fé. Eu gostaria de pegar um desses personagens e fazer nessa noite um sermão biográfico acerca de um deles, que para mim é uma das pessoas mais fantásticas da Bíblia e que conseguiu ter esse equilíbrio de manter a sua vida íntegra, de manter o seu coração puro e, ao mesmo tempo, conseguir ter um equilíbrio emocional sem deixar a sua identidade de lado. Eu queria ler primeiramente o verso de número 38. Depois de apresentar vários personagens nos versos anteriores, o escritor aos Hebreus, no verso 38, diz: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. A conclusão do escritor de Hebreus é que esses homens que são referenciais não eram perfeitos, mas eram homens que utilizaram a fé, eram homens que marcaram a sua geração. Na visão de Hebreus, desses homens, o mundo não era digno de ter esses homens, pela maneira como que eles se portaram na sua existência, na sua história. E eu queria que você lesse comigo também o verso de número 22, que é o personagem que vamos explorar nesta noite. Diz o seguinte: pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem aos seus próprios ossos. Nesta noite, então, vamos falar sobre a história de José, e eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta em Gênesis, do capítulo 36 em diante, que nós vamos ler algumas passagens no decorrer da exposição. Do 36, 37 em diante. Quem foi José? José foi esse personagem que conseguiu enfrentar muitas mazelas na sua vida. Geralmente José é muito lembrado pelos pregadores da teologia da prosperidade ou da teologia do triunfo como aquele que venceu, como aquele que conseguiu romper com as dificuldades da vida e alcançar ou galgar o sucesso. José é visto como um homem que conseguiu romper com todas as limitações da sua existência, que passou por momentos de dificuldades, de traumas possíveis, mas que ele conseguiu olhar além das suas limitações e conseguiu romper com tudo isso. E ele então é lembrado pelos hebreus como sendo um herói da fé. Quem é José? Eu queria tirar algumas curiosidades ou algumas características e algumas lições acerca de José nesta noite, nesses textos do Gênesis 37 até o capítulo número 50, e dizer que, em primeiro lugar, ele vem de uma família que é marcada pela fé. Os seus antepassados, Abraão, Isaque e o seu pai Jacó, eram homens que tiveram uma fé muito desenvolvida na presença de Deus. O próprio Abraão teve uma vida marcada pela fé. Quando Deus chama Abraão para que ele saia da sua terra, da sua parentela e fosse para uma outra terra, Abraão exerce um ato de fé. Quando Deus pede para que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque para testar o seu amor, a sua fidelidade, a Bíblia diz que Abraão obedece a Deus, um ato de fé. Mas não somente Abraão, Isaque vivenciou também esse momento de fé, foi um homem de fé. Jacó também, o próprio pai de José, vivencia também essa marca da fé. Mas não somente isso. José vem de um histórico, de uma família completamente marcadas por contradições entre caráter e carisma. Estes homens, por mais que eles tivessem fé, por mais que eles tivessem sido testemunhas do poder de Deus, por mais que eles tivessem uma vida
verticalizada do ponto de vista do sagrado, do divino, da manifestação de Deus em todos os momentos da sua vida, da sua existência. No entanto, estes homens não conseguiram exercer um certo tipo de caráter na sociedade. Abraão, por exemplo, por mais que fosse um homem marcado pela fé, era um homem que mentiu, por exemplo, a Faraó. É um homem que foi precipitado atendendo o pedido de Sara para coabitar com Agar, que inclusive gerou uma tragédia que até hoje está presente, né? Que é a briga dos judeus e muçulmanos, os descendentes de Ismael, os descendentes ali de Isaac. Até hoje está essa briga, e isso está na história de Abraão. Então você perceba que por mais que Abraão tivesse uma fé verticalizável, um certo carisma, no entanto, faltava caráter a Abraão. Isaac vai seguindo a mesma sequência do pai. Ele mente e chega a ser repreendido pelo rei Abimeleque. Um homem ímpio também não soube confiar em Deus na sua totalidade. Jacó nem se fala, pai de José, conhecido como trapaceiro, aquele que enganou o seu irmão, aquele que enganou seu próprio pai, aquele que gerou no coração de Esaú um ódio tão grande que esse ódio se perpetuou durante 20 anos. E que eles só foram se reconciliar mais na frente, depois que Jacó sofreu na vida, foi enganado por Labão, depois que ele tem um encontro com Deus no Val de Jaboque, Deus muda o seu nome, e ele então se reconcilia com seu irmão 20 anos depois. É desse histórico familiar que vem José, de uma família completamente, do ponto de vista da normalidade, desestruturada, de falta de ética, de falta de moralidade, de uma família completamente onde não havia uma norma a ser seguida no que tange ao carisma e ao caráter, porque todos eles erraram, todos eles fracassaram em algum momento da sua existência. José vem dessa família. No entanto, José não incorpora essa herança familiar. José não traz na sua prática de vida essa situação da sua família desestabilizada. Ele não segue o exemplo do seu pai, que foi enganador, usurpador, suplantador. Ele não segue essa mentalidade do seu pai, que só queria enganar todo mundo. José então decide traçar para si uma mentalidade diferente na vida. Uma mentalidade que inspirou homens e por isso está na galeria dos heróis da fé. Se não veja, por exemplo, como que José se comportava. Em primeiro lugar, José era um homem que sofreu os maiores ódios possíveis da vida humana. Ele, a princípio, ele foi rejeitado pelos seus irmãos porque ele contava sonhos. Porque seu pai o preferia, afinal de contas, José era o segundo filho de Jacó com Raquel na sua velhice. E ele então tinha esse certo carisma da parte do seu pai. Esse privilégio, essa honra da parte do seu pai. Na verdade, ele era o primogênito. E depois nasce Benjamim, que era filho de Raquel, da promessa, a qual Jacó amava. Se você ver o verso 4 do capítulo de número 37, a Bíblia diz: odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Se você ver o verso de número 8 do capítulo 37, tanto mais o odiavam por causa dos sonhos. José é esse homem cujo os irmãos passaram a odiar, passaram a rejeitar, passaram a discriminar, passaram a cortar do relacionamento familiar. José era esse homem tido como a ovelha negra da família. Era uma praga na família, na visão dos irmãos. E os irmãos odiavam a José. O verso 21 do capítulo 37
Nos é dito que esse ódio dos irmãos para com José chegou a um limite tão profundo, tão forte, que os irmãos então decidem lançar José numa cova. Deixar José, abandonar José. Mas no verso 28 do mesmo capítulo 37, por orientação de Judá, eles têm uma ideia de vender José como se José fosse uma mercadoria. Vem passando uma caravana dos midianitas. Os irmãos de José pegam José e vendem José como objeto, como mercadoria. Ele é exposto numa prateleira e vende José como objeto, como um ser descartável por 20 moedas de pratas. Mas se não bastasse, quando esses midianitas chegam no Egito, esses midianitas fazem negociata novamente com José. E a vida de José só vai caindo, só vai padecendo, só vai cada vez mais se desestruturando a sua situação na vida. Os midianitas pegam José e vendem para Potifar. Potifar era chefe da guarda naquela época junto a Faraó. Um homem de altíssima autoridade. Mas se não bastasse, José servindo ali na casa de Potifar, e Deus o abençoando, Deus o prosperando na casa de Potifar, José acaba sendo injustiçado. Está lá no capítulo 36, verso de 6 a 13, 39, verso de 6 a 13. A mulher de Potifar, vendo que José era bonito, um homem de aparência, um homem forte, um homem saudável, ela tenta seduzir José. José então mantém a sua integridade, mantém a sua pureza, mantém a sua mente dentro de um raciocínio de fidelidade a Deus, se nega a se deitar contra aquela mulher, porque ele era fiel a Potifar, fiel aos propósitos que Potifar lhe confiou e principalmente fiel a Deus. Ela então tenta o seduzir, e a Bíblia diz que dia após dia, essa mulher de Potifar tentava seduzir ele todos os dias. Até que então, ela o agarra, ele foge, ela fica com uma das vestimentas de José, entrega para seu senhor e José é jogado na prisão. Vocês vão vendo como que José vai começando a enfrentar um momento de angústia, um momento de profunda queda, de profunda depressão, nem tanto, mas uma profunda tristeza, uma profunda luta para manter-se íntegro na vida. É um homem que enfrentou as desgraças da vida. É um homem que enfrentou as piores tragédias que se possa imaginar. Rejeitado pelos irmãos, lançado numa cova. Seus irmãos tinham ódio, venderam ele como mercadoria. Venderam os midianitas a Potifar como mercadoria, como escravo. Foi escravo na casa de Potifar, mas ele foi injustiçado também na casa de Potifar, e ele vai para a prisão. Então a vida dele começa a cair cada vez mais diante do sofrimento. Lá na prisão, ele tem 2 amigos, e esses 2 amigos, ele interpreta sonhos, ele continua sendo útil na prisão, e um dos sonhos que ele interpreta de um dos personagens, um deles morre, o outro que ele interpreta sonhos, o copeiro, ele falou o seguinte: olha, quando você for promovido, lembra-se de mim, porque o faraó mandou chamar o copeiro de volta. E de acordo com a interpretação de José, aquele sonho se concretizou. José havia dito ao copeiro que ele seria restituído 3 dias depois ao seu ofício. E José fala: lembre-se de mim. Mas a Bíblia diz que o copeiro não se esqueceu, ou que o copeiro simplesmente esqueceu de José. Percebam como que está a situação de José. O homem que foi rejeitado pelos irmãos, teve o ódio marcado pela sua vida, jogado numa cova, tido como mercadoria, vendido como escravo, injustiçado na casa do seu patrão e agora esquecido na prisão. E a Bíblia diz lá em Gênesis 40, 41, que somente 2 anos depois,
o copeiro foi se lembrar de José quando o faraó tem um sonho. E ele falou, olha, tem um homem lá na prisão, assim, assim, assado, que o que ele falou se cumpriu e hoje eu estou aqui. O faraó então manda chamar José até a sua presença. Além disso também, José recebeu um nome pagão de Zefanete Paneia, que era um nome pagão em homenagem ao oráculo de Delfos, que era uma forma de um lugar de adoração dos egípcios. Então você perceba como que José é marcado por vários karmas, como diz a sociedade. É marcado por várias tragédias, várias desgraças vêm sobre a vida de José. Um homem que nada fez para merecer todas essas situações. Mas em momento algum você vê José lançando questionamentos, ou murmurando, ou amaldiçoando a sua existência, ou permitindo com que o seu coração se azedasse diante essas situações terríveis da vida que José passou. Mas José também soube se portar quando ele recebe também a parte boa da vida. Ele interpreta os sonhos de Faraó, Gênesis capítulo 41. Ele tem um grande destaque depois que aquele sonho se cumpre. Ele se torna governador de Faraó. Faraó coloca um anel no seu dedo, dá roupas de linho, dá um colar de ouro, está lá em Gênesis 41, verso 40 a 42. Ele ajuda no governo do Egito. Ele tem autoridade, depois de Faraó, maior do que todos ali naquela sociedade. Mas José tem a mesma fidelidade com Deus. Mesmo estando na cova, mesmo estando na prisão, mesmo estando no palácio. E é aqui que reside o grande problema de muitas pessoas. Porque pessoas simplesmente mudam a sua forma de se conduzir na vida diante do sucesso. E é muito fácil, diante do sucesso, da prosperidade ou dos momentos de bonança, nós esquecermos da nossa identidade e principalmente se esquecer de Deus. José não. José tem uma vida completamente marcada pela presença de Deus. Olha como que a vida de José é marcada pela presença de Deus. Gênesis 39, verso de número 2. Na casa de Potifar, olha o que a Bíblia diz sobre José. O Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. 3 versos depois, verso de número 5, José como mordomo. E aconteceu que desde que o pusera sobre sua casa, sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou o egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi todo sobre tudo que ele tinha, na casa e no campo. A mão de Deus estava sobre José quando ele era escravo, estava sobre José quando ele era mordomo, mas lá no verso de número 21, José já não estava mais na casa como mordomo, José já estava na prisão. E a Bíblia diz, verso de número 21, o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó. José teve destaque ali na prisão, porque a mão de Deus era sobre ele. Mas se você vê o verso de número 23, mais uma vez repete, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava. Se não veja Gênesis 41, 37 e 38, palavras aqui de Faraó, acharíamos porventura um homem como este, em que há o Espírito de Deus? Você percebe como que a vida de José é marcada da manifestação de Deus. Ou seja, esse sucesso de José, esse avanço de José na vida, não foi algo de que veio por mérito humano. Não foi porque José era simplesmente bom. Não foi porque José simplesmente decidiu ter uma postura diferente do seu pai Jacó, ou do seu avô, ou dos seus parentes do passado.
mas porque a boa mão de Deus era sobre José. E a boa mão de Deus sobre José era sobre José mesmo ele estando na cadeia, mesmo ele estando na casa de Potifar, mesmo ele estando na prisão injustiçado, mesmo ele estando no palácio, a mão de Deus era sobre José. Era sobre a vida de José, mas não somente isso. José não permite o seu coração se azedar na vida. E isso é bem interessante na história de José. Ele não permitiu com que seu coração se azedasse na vida, pela vida, na existência. Por quê? A Bíblia diz que José se casa, recebe uma esposa dada por Faraó. E ele tem 2 filhos. E ele coloca o nome do seu primeiro filho de Manassés. Está lá em Gênesis 41, verso de número 51. José tem um filho e coloca Manassés e diz: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de todo o meu sofrimento da casa de meu pai. Manassés quer dizer esquecimento. Manassés quer dizer está apagado. Manassés quer dizer foi-se o meu passado. Manassés quer dizer Deus me fez apagar tudo aquilo que eu vivi, todo o meu momento de lágrima, todo o meu momento de angústia, todo o meu momento de tristeza. Deus me fez esquecer, ficou para trás. Eu esqueci, Deus apagou. Minhas tragédias, meus sofrimentos, minhas dores, minhas decepções, todo o ódio que estava sobre minha vida, quando eu fui injustiçado, quando eu fui vendido como escravo, quando eu fui tido como mercadoria, como objeto a ser descartado, como quando me precificaram, quando me tiveram como um objeto qualquer, e Deus me fez esquecer todo esse sofrimento. Sabe por quê? Porque José era um homem que não permitiu o seu coração se azedar pelas dificuldades da vida. Ele tem um filho e diz: Deus me fez esquecer. Deus apagou. Deus apagou. E eu lembro que em 2010, esse versículo me veio à mente, numa experiência particular, 2010. Todos sabem o que aconteceu com a Josi em 2008. E eu lembro que em 2010 a Josi estava grávida. E nessa época o doutor Augusto Nicodemos veio pregar na nossa igreja. E ele já conhecia a história porque a gente sempre conversava por e-mail para poder fazer o agendamento, para ele poder vir pregar aqui na nossa igreja. E eu lembro quando eu apresentei a Josi para ele grávida, o doutor Augusto Nicodemos falou algo quase que parecido. Ele falou: que esta criança seja uma prova de Deus, capaz de fazer vocês superarem toda a dor que vocês enfrentaram na vida. E eu lembrei justamente dessa palavra de José, quando teve o seu primeiro filho. Deus me fez esquecer o sofrimento. O passado se apagou. Paulo teve essa mesma concepção quando ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, foi-se, acabou, já era. Esquece suas dores. Mas não somente isso. Ele tem um segundo filho. Verso 52 do capítulo 41. Ele tem um outro filho chamado Efraim. E Efraim quer dizer frutificação. Efraim quer dizer um olhar para o futuro. José não somente se esquece do passado, mas ele tem um olhar para o futuro. Olhar para frente, seguir em frente, de frutificação, de crescimento, de desenvolvimento. A vida agora continua, a vida agora vai avançar. Eu não tenho mais que viver mais os dilemas do passado.
Eu não sou mais obrigado a ser um produto do meu sofrimento, da minha existência no passado. Eu tenho que olhar para frente. Frutificação. José faz uma diferença muito clara daquilo que é dito muitas vezes na televisão, né? A retrospectiva. A retrospectiva é você simplesmente olhar para o passado. Mas José não faz da sua vida uma retrospectiva. José faz da sua existência uma retroperspectiva. Porque na retrospectiva é olhar para o passado. Mas uma retroperspectiva é olhar para o passado. O passado ficou, mas olhar para frente. Não é olhar para a vida pelo retrovisor, é olhar para a vida pelo para-brisa. É isso que José faz. José rejeita o seu sofrimento. Deus o fez esquecer. Ele agora quer ir para frente. Ele quer avançar. Ele quer prosperar. Ele quer ter uma visão de futuro. Ele quer frutificar. Mas sem perder a sua identidade. José não permitiu que o seu coração se azedasse pela vida. Mas José é uma pessoa fantástica. Ele não permite o seu coração se encher de amargura pelas pessoas. Que é um dos textos que o irmão Mendes leu aqui nesta noite. Os irmãos de José descem ao Egito quando teve aquela fome toda. Está registrado lá em Gênesis 45 e diante. E José tenta fazer de tudo para prender a atenção dos seus irmãos. José reconheceu os seus irmãos. José, mesmo tendo o poder nas mãos, mesmo podendo exercer aquela música tão cantada pelos evangélicos, né? Vitória, sabor de mel. Mesmo tendo todo o poder nas mãos de poder se vingar contra seus irmãos, José reconhece os seus irmãos. José olha para os seus irmãos. E ele simplesmente perdoa os seus irmãos. Perdoa os seus irmãos. Ele faz de tudo para que seus irmãos se chegassem mais perto, trouxesse o irmão mais novo, né? Ele deixa 3 ali na cadeia, manda pegar o seu irmão, né, Benjamim, trazem Benjamim, depois manda trazer o pai novamente, tenta fazer uma estratégia nos animais, devolvendo ali o dinheiro, colocando um castiçal, né, o seu copo dentro da mochila de Benjamim, na intenção de poder tentar fazer com que seus irmãos ficassem mais perto dele e buscasse Jacó para que José pudesse ver. E ele tem um coração, gente, tão amoroso, mas tão amoroso, tão sensível, que José chora por diversas vezes na Bíblia. Se não, veja comigo, Gênesis 42, verso de número 24. Olha como que José é uma pessoa sensível. Olha como que José não teve o seu coração amargurado pela vida. Olha como que José não permitiu com que seu coração se azedasse. E ele foi capaz de estender perdão às pessoas que mais o odiaram, às pessoas que mais o ultrajaram. Verso de número 24. Retirando-se deles, chorou depois. Tornando-lhes falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Passa mais um pouquinho as páginas da Bíblia e vai para Gênesis 43, verso 30. E se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão, e entrou na câmara e chorou ali. Passe mais um pouquinho as páginas da Bíblia, lá para Gênesis 45, verso de número 2. E levantou a sua voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, e também a casa de Faraó. Veja o verso 14 do capítulo de número 45. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, abraçou com ele, chorou também com Benjamim. Passe mais um pouquinho as páginas da Bíblia, Gênesis 46.
apressou-se e lançou-lhe ao pescoço e chorou assim por longo tempo. Sabe o que é isso? É um homem marcado de um sentimento de compaixão. É um homem sensível. Passa mais um pouquinho as páginas da Bíblia, lá para Gênesis 50, verso de número 17. A parte finalzinho diz: e José chorou enquanto lhes falavam. Você percebe como que José tem um coração sensível? Um coração que não era vingativo, porque ele não permitiu que as tragédias, que as dores da vida gerassem rancor no seu coração. Era um homem que aprendeu a lidar com as dores, com os sofrimentos. Ele simplesmente perdoa seus irmãos. O texto de Gênesis 45, verso de 4 a 5 diz: e disse José aos irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. Chegaram ele, e ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, para a preservação da vida. Deus me enviou diante de vós. Olha o coração de José. Depois Jacó morre. Quando Jacó morre, o pai de José morre, os irmãos pensaram: José vai nos matar. Nosso pai morreu, José agora vai nos matar. Ele não matou antes, mas agora eu tenho certeza, José vai nos matar. E chega justamente no texto que o Mendes leu aqui nesta noite. E diz da seguinte maneira, verso de número 17: assim direis a José, a mensagem de Jacó: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal agora. Pois te rogamos que perdoes a transgressão dos teus servos, os servos de Deus, dos servos do Deus do teu pai. José chorou enquanto lhes falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostaram-se diante dele e disse: eis-me aqui, eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Na verdade, intentastes contra mim o mal, porém Deus tornou em bem. Deus tornou em bem, para fazer como vedes agora, e conservasse muita gente em vida. Não temais, eu vos sustentarei, a vós e outros filhos. Assim consolou e lhes falava ao coração. Algumas versões diz que José falava com carinho, José falava com amor, José falava com delicadeza, José falava com ternura, José falava com compaixão, José falava com um coração doce, não um coração azedo. Sabe por quê? Porque José não permitiu com que seu coração se azedasse de amargura, de ódio, de rancor, pelas decepções das pessoas da sua vida. Ele entendia que ele tinha que estender perdão e agir de uma maneira diferente para com o seu opressor, para com seus inimigos. E como que isso é difícil? Exercer o perdão. Como que isso é difícil? Exercer graça, exercer perdão, principalmente quando você tem poder nas mãos. Principalmente quando você tem autoridade nas mãos sobre a pessoa. Onde você pode, no estalar de dedos, simplesmente matar todo mundo, exterminar todo mundo. José poderia fazer isso, mas José simplesmente decide perdoar. José simplesmente decide se comover diante dos seus irmãos, chorar na frente dos seus irmãos.
Ele rompe com toda a liturgia egípcia. Ele já não é mais aqui o governador do Egito, ele se porta como irmão. Ele não se coloca como autoridade acima do agressor. Ele simplesmente desce ao nível dos irmãos e o perdoa. E essa questão está recheada em toda a Bíblia. Quem não conhece a história de Oséias, que nós já contamos aqui algumas vezes, que ele teve uma mulher chamada Gomer. Gomer, juntamente com seus amantes, teve 3 filhos, Loruama, Loami e Jezreel, e quer dizer, não meu povo, desgraça, maldição. Quantas vezes a Bíblia diz que Oséias ia lá e colocava pães, colocava bolo, que ele era padeiro, colocava bolo, colocava vinho, colocava cereais na porta de Gomer, mas Gomer pensava que eram os namorados, que eram os amantes dela. Quantas vezes Oséias pega Gomer e coloca dentro de casa? Depois de um certo tempo, Gomer já não servia mais para nada, já estava caído o seu semblante. E ela foi vendida como prostituta numa praça pública. Oséias, em vez de exercer a sua reputação contra Gomer, que ele podia apedrejá-la, porque a lei mandava apedrejar, Oséias simplesmente vai naquele leilão e dá o maior recurso, compra Gomer de volta e coloca Gomer dentro de casa. É esse mesmo princípio que nós vemos aqui com José, de perdoar. É esse mesmo princípio que nós vemos na história de Paulo concernente a João Marcos. Quando João Marcos o abandona lá na Panfilha e eles simplesmente se separam, lá no livro de Atos. Mas quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz, olha, traga as capas que eu esqueci e os livros, e traga juntamente consigo João Marcos, porque me é muito útil para o ministério. É este mesmo princípio que nós vemos aqui em José. É esse mesmo princípio que nós vemos na história de Filemão e Onésimo. Quando Paulo diz para Filemão aceitar Onésimo de volta, diz, aceite Onésimo de volta, não mais como escravo, mas como irmão caríssimo. Aceita Onésimo de volta. É perdoar, é dar uma segunda chance, é caminhar junto. Veja, por exemplo, o perdão que Jesus estendeu a Pedro, que nós já comentamos aqui algumas vezes. Como que Jesus foi maravilhoso concernente a Pedro. Quando Jesus ressuscita, o anjo avisa a mulher, diz aos discípulos e a Pedro para ir para a Galileia. Não bastava o anjo dizer aos discípulos. Por que que o anjo diz e a Pedro? Era a cura. Era o perdão. Por que que vocês acham que Jesus aparece lá no mar, na ressurreição? Os discípulos estão tentaram pescar a noite toda, não pescaram um peixe. Jesus manda eles jogar a rede para um determinado lado e eles pegaram muitos peixes. Por que que Jesus usa esse exemplo? Por que que Jesus se manifesta dessa forma? Porque foi dessa forma que Jesus apareceu pela primeira vez aos discípulos. Quando os comissionou, foi na pesca maravilhosa. E diante da decepção, Jesus usa o mesmo cenário. Jesus desenha o mesmo cenário para curar a memória, dar uma segunda chance. Quando eles chegam na praia, Jesus faz 3 perguntas para Pedro, que é idêntica às 3 negações de Pedro. Sabe o que é isso, gente? É perdoar, é dar uma segunda chance. José foi assim. José foi um homem que conseguiu exercer um coração sem amargura, sem ódio e sem rancor. Além disso, José era um homem que entendia a providência e a soberania de Deus. E aqui está a grande chave para José ter conseguido enfrentar suas adversidades. Ele entendeu que por mais que os homens tentassem desenhar a sua história, ele entendeu que por mais que os homens tentassem macular a sua história, ele entendeu que por mais que a sua vida fosse influenciada pelos homens, na maldade, na perversidade,
tratando ele como mercadoria, lançando sobre ele todo o ódio, todo o rancor, ele sendo injustiçado, esquecido na prisão, sendo injustiçado pela vida, sofrendo os horrores da vida, mas ao mesmo tempo estando no palácio, em um lugar de destaque, ele entendeu que havia algo sobrenatural. José agora, ele tira os seus olhos dos horizontes, e ele passa a verticalizar-se para a vida, e ele começa a ver a história por detrás da história, ele começa a ver a meta-história. Ele entendia que por trás daquele cenário todo, que os homens rascunharam para ele, que os homens macularam a sua história de dor, ele entendia de que Deus era com ele. Se não, veja Gênesis 45, verso 5. Olha só como que José retrata: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Olha o verso 48, do mesmo capítulo 45. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, mas sim Deus que me pôs por pai de Faraó. Olha como que a visão de José é uma visão espetacular, acerca da soberania de Deus, acerca da grandeza de Deus, da provisão de Deus. Olha só o capítulo 50, verso de número 20. Olha o que José fala: vós na verdade intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Sabe o que é isso? É um olhar além das suas dores, é um olhar para além das suas dificuldades. E é nesse momento de angústia, de tristeza, que todos nós deveríamos ter esse sentimento de transcender, de buscar o transcendente, de se refugiar e crer que por mais que a minha história seja marcada pelas dificuldades, pelas lágrimas, pelas tristezas da vida, a mão de Deus é sobre mim. Deus não me abandonou, Deus não me deixou só. Deus estava com José do início ao fim. Deus marcou a vida de José, e por isso José pôde ser essa pessoa maravilhosa. Mas não somente isso. José tem uma perspectiva de esperança da promessa acerca dele e acerca do seu povo. E aqui nós vamos ver uma mensagem espetacular acerca de José, que transcende os limites da normalidade. Ele não somente transcende para Deus, crendo na soberania de Deus, mas José tem um salto de fé na sua vida. É quando ele dá ordem aos filhos e ao povo, e todos ali congregados, acerca dos seus ossos. Ele lembra de uma promessa que Deus havia feito a Abraão, lá em Gênesis 15, verso de 13 a 14. Deus chama Abraão e diz: olha, eu vou trazer o povo congregar nesta terra, mas o povo vai ser levado cativo por 400 anos. José se lembra dessa palavra, mas José também se lembra de uma promessa da terra prometida. E José fala: ó, vocês vão pegar meus ossos e vão levar juntamente com vocês. Ora, gente, os ossos de José permaneceram 430 anos no Egito. Levantou-se um faraó que não conhecia José, viu que os filhos estavam se multiplicando, os israelitas estavam se multiplicando, e decidiram escravizar aquele povo, 430 anos. Deus levanta Moisés, e Moisés então tira aquele povo do Egito, em meio a vários juízos e pragas que Deus estava derramando sobre o Egito. Agora, olha só um negócio interessante, lá em Gênesis 13, Êxodo 13, verso 29. Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurar solenemente, afirmando: Deus haverá de vos visitar
Então, neste dia, levai daqui convosco os meus ossos. 430 anos depois, o povo se lembrou da promessa e da palavra de José. Olha só como que José marcou a sua geração. Lembrou-se da palavra de José, pega os ossos de José na tumba e coloca no caixão e vai embora. Vai embora. Mais 40 anos no deserto. E o povo carregando o caixão com os ossos de José. Sabe o que é isso, gente? 430 anos. Mais 40 anos no deserto, são 470 anos. Moisés morre. Josué assume a liderança. E está escrito que o povo não conseguiu herdar a terra prometida. Apenas Josué e Calebe. Agora, olha só o que diz o texto lá de Josué, capítulo 24. Também os ossos de José, os filhos de Israel, trouxeram do Egito, olha só, foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de pratas, e que se tornara a herança dos filhos de José. Você percebe que José foi enterrado na terra prometida. Vocês percebam aqui uma evolução. Vocês percebam aqui como que estava o olhar de José. Sabe por quê, minha gente? José viveu no Egito, mas não era do Egito. José prosperou no Egito, mas a prosperidade maior era a promessa. José cumpriu a missão no Egito, mas a sua pátria não era no Egito, a sua pátria era em Canaã. José tinha compromissos com o faraó, mas compromissos maiores ele tinha com Deus, porque ele se lembra da promessa que Deus havia feito a Abraão, lá em Gênesis 15. José não tinha compromisso com o poder, José tinha compromisso com as promessas. Sabe o que é isso, gente? É um ato de fé. José olha além das suas dores, além das suas dificuldades. Ele olha para a soberania de Deus, mas ele olha para a promessa. Ele olha lá na frente. Ele olha para a terra que mana leite e mel. José simplesmente se transcende. Uma visão de fé. E é justamente nesse momento de dores e de sofrimentos que todos nós passamos, que nosso olhar tem que estar na eternidade. Tem que transcender todos os nossos limites, todos os nossos horizontes, todas as nossas realidades e olharmos para a promessa da eternidade, porque somente lá todas as nossas lágrimas serão um dia enxugadas por Deus. Se você não transcender na vida diante dos seus problemas, diante das dificuldades, você vai sucumbir. José foi um homem super fantástico, um verdadeiro mito, porque ele não permitiu com que seu coração se azedasse com a vida, não mudou a sua personalidade diante das dificuldades, da prosperidade, não permitiu com que seu coração se azedasse para com as pessoas, ele perdoou, ele entendeu a soberania de Deus, mas ele transcendeu além dos seus limites, um ato de fé. Cuida dos meus ossos, enterra na terra prometida. E isso se cumpriu lá em Josué capítulo 24. É por isso que o escritor de Hebreus, que foi lido aqui nesta noite, diz que isso foi um ato de fé, de olhar além das dores. Como conclusão, o que nós poderíamos dizer? Pelo menos duas coisas. A primeira delas é que a doutrina da providência divina nos mostra que Deus é soberano, de que Ele está no controle absoluto de todas as coisas, e que Ele não desperdiça sofrimento, e que as provas pelas quais passamos são inevitáveis, são variadas, são dolorosas, são tristes, são traumáticas, são passageiras e pedagógicas, mas todas elas são trabalhadas por Deus para o nosso bem final. Se existe uma conclusão que eu poderia tirar desse texto, é isso, da história de José,
de que Deus está no controle de todas as coisas, do início ao fim. Deus está no controle de tudo, de que Deus nos permite passar por várias provações na vida, mas que Ele simplesmente não deu corda na terra, deu corda no mundo e deixou funcionando ao léu, no automático. Não, Deus não assiste, Deus direciona, Deus orquestra, Deus desenha, Deus escreve, Deus conduz, Deus decreta, Deus orienta, Deus direciona, Deus intervém na história. Deus não é pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa. Ele está de olho, Ele está contemplando. Ele é um ser ativo na história. É isso que José entendeu. Além disso, nós poderíamos dizer que o nosso Deus continua transformando vales em mananciais. De que nosso Deus continua transformando desertos em pomares, noites escuras em manhãs cheias de luz, vidas esmagadas pelo sofrimento em troféus de sua generosa graça. De que meio aos espinhos Deus me mostra flores, de que meio às dores eu posso ver cores, de que meio a temores Deus me faz gerar licores, de que meio aos terrores da vida Deus me faz ver amores, de que meio à desgraça Deus exerce graça, de que meio à morte Deus gera vida, de que meio à cruz Deus me dá coroa eterna. É isso que nós poderíamos tirar de testemunho e de exemplo na vida de José. Um homem que se transcendeu, um homem que não olhou somente para o aqui e o agora, um homem que não permitiu com que seu coração se azedasse na vida, um homem que se manteve íntegro, tanto na adversidade, como também na prosperidade, um homem que não se diluiu, que não negociou valores, um homem que se manteve íntegro e fiel aos propósitos eternos de Deus, que não permitiu com que seu coração se azedasse, que não exerceu justiça e juízo contra os seus opressores, pelo contrário, perdão, pelo contrário, amor, pelo contrário, compaixão, pelo contrário, misericórdia, pelo contrário, lágrimas de perdão, de ternura, de afeto, de carinho, de amor e de ternura. Que Deus possa nos abençoar nesta noite, que a história de José possa nos incentivar a sermos cada dia melhores, úteis na vida das pessoas, úteis na própria história, na nossa própria trajetória. E não se esqueça de que a nossa jornada não termina aqui. A nossa jornada termina na eternidade. Eu contei uma história aqui há muito tempo atrás, e está dentro do contexto, e vale a pena contar de novo, de que um casal de missionários viajou para a China e passou 40 anos no campo, no trabalho missionário, 40 anos servindo na China. E chegou o dia da volta deles para casa, e o navio, eles vieram de navio, e quando eles estavam desembarcando, eles perceberam que havia muitas faixas, muitas festas, muitos fogos de artifício, muitas cores, uma multidão de gente. E o casal, o marido, pensou que aquilo dali poderia ser para eles, poderia ser a recepção dos irmãos, depois de tanto sofrimento na China. E quando eles desembarcaram, eles perceberam que a festa não era para eles, mas que a festa era para um convidado especial, uma autoridade que estava no navio. E ele, ao desembarcar, ouviu aquilo e virou para sua esposa e falou: é assim que a igreja nos recebe quando nós voltamos para casa? É assim que Deus nos recebe quando retornamos para casa? É dessa forma? Que decepção. Chegando em casa, ele falou assim: pergunta para Deus, por que não fomos bem recebidos em casa? Ela orou ao Senhor. No outro dia ele perguntou: Deus falou contigo?
por que fomos recebidos dessa forma ao chegar em casa? Ela falou, sim. O que foi que ele te disse? Ela falou, Deus me disse, nós não chegamos em casa ainda. Sabe por quê? Porque a nossa casa é na eternidade. É na eternidade. E José soube ver isso. Olhar além das dores para ver cores. Amém? Que Deus abençoe a todos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por esse exemplo de fidelidade, exemplo de humanidade, exemplo de compaixão, exemplo de ternura, de um homem que foi capaz de experimentar todas as dores e angústias e tristezas da vida, de um homem que soube lidar com as decepções, com as frustrações, um homem que soube lidar com o ódio dos seus parentes, dos seus irmãos, mas um homem também que não permitiu com que seu coração se azedasse para com a vida. Ele decidiu simplesmente desfazer do seu sofrimento de dor, simplesmente apagar todo o trauma, todo o rancor, toda a tristeza e lágrima que ele vivenciou na vida, mas um homem também que soube olhar para frente e ter um coração grato ao Senhor. Louvamos ao Senhor também pelo exemplo desse homem que soube se portar de uma maneira ética, ilibada perante o pecado, que disse não aos prazeres da vida, mas que sobretudo também, ó Pai amado, mesmo tendo o poder nas mãos, foi humilde, manso e compassivo, que mesmo tendo o poder para esmagar os seus irmãos que o traíram, que o ultrajaram, que o machucaram, que o venderam como objeto, como um ser descartável, ele foi capaz de perdoar, foi capaz de estender as mãos, foi capaz de dar comida, foi capaz de dar carinho àqueles homens, os seus agressores. Mas de um homem também que soube entender, ó Pai, que o Senhor é o autor da vida, de que o Senhor é participativo na existência humana, de que Ele olhou além das suas dores, além dos seus limites, além das suas dificuldades, e Ele enxergou a tua boa mão, enxergou o seu cuidado, conseguiu perceber que o Senhor não o havia abandonado, que o Senhor estava com ele, mas que um homem também conseguiu ter um olhar além das suas limitações, olhando para as promessas, quando ele fez cuidado acerca dos seus ossos, ó Pai. Muito obrigado pelo exemplo desse homem.